Sejam todos muito bem-vindos à Escola de Maria. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. Este é o nome, que eu dei na Escola de Maria, porque olhando para a vida de Maria, olhando para a vida de Nossa Senhora, nós podemos aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo. Olhando para a vida de Maria, nós aprendemos com ela o que significa viver a fé, o que significa seguir Jesus, o que significa viver a vontade de Deus. Tudo isso e muito mais nós podemos e devemos aprender na Escola de Maria. Quando nós olhamos para a sua vida, para aquilo que ela viveu, e percebemos todos esses ensinamentos. Então, na Escola de Maria tem esse objetivo. Hoje é o nosso primeiro encontro. Se Deus quiser, nós teremos esse encontro na Escola de Maria toda quarta-feira, neste horário, 8h30 da noite. E toda quarta-feira eu vou estar trazendo aqui alguns pontos, algumas coisas tiradas da própria vida de Nossa Senhora, como eu dizia, para o nosso ensinamento, para nós aprendermos com ela tudo aquilo que ela tem a nos ensinar. E não é pouca coisa, é muita coisa, tá bom? Mas vamos iniciar com o momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que não sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Muito bem, então nós vamos começar o nosso encontro de hoje, esse momento que é um momento formativo, mas que não é pura e simplesmente uma formação teórica, não. É uma teoria que está ligada a uma prática profunda, porque, como eu dizia, nós estamos olhando e nós vamos olhar para a vida de Maria, para a vida de Nossa Senhora. E o tema que eu trago hoje para nós aprofundarmos é a fé de Maria. A fé de Maria. E dentro desse tema nós vamos perceber que tipo de fé é a de Maria. E tem tanta riqueza na fé de Maria, tantos detalhes que muitas vezes a gente nem enxerga, mas que é importante a gente enxergar, a gente procurar perceber. Às vezes, até quando nós lemos os evangelhos que falam sobre Nossa Senhora, às vezes até nós já sabemos decorado, os textos, porque são poucos os textos bíblicos que falam a respeito de Nossa Senhora, mas nós muitas vezes não damos muita atenção aos detalhes. E são esses detalhes que eu quero trazer aqui
nesse nosso encontro, né? Então, a fé de Maria. Isabel, prima de Maria, né, quando recebeu a visita de Nossa Senhora, Isabel disse assim: feliz daquela que acreditou. Uma frase de Isabel a respeito de Maria, sua prima. E o que foi que aconteceu com Maria quando ela acreditou? Maria acreditou e tornou-se assim a mãe do Senhor. Ela tornou-se a mãe do Senhor. Ela respondeu ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi a resposta de Maria. Com estas poucas e simples palavras, realizou-se o maior e mais decisivo ato de fé na história do mundo. Realizou-se o maior e mais decisivo ato de fé na história do mundo. Com esta sua resposta, Orígenes escreve: é como se Maria dissesse a Deus: eis-me aqui, sou uma tabuazinha para escrever. O escritor escreva o que quiser. Faça-se de mim o que quiser, o Senhor de todas as coisas. É como se Nossa Senhora dissesse: olha, eu sou uma página em branco. O Senhor pode escrever o que o Senhor quiser. Também Maria fez uma pergunta ao anjo. Lembremos daquele momento da anunciação do anjo. Naquele momento que o anjo estava anunciando o que iria acontecer, Maria fez uma pergunta ao anjo. Qual foi a pergunta? Ela perguntou: como será isso, se eu não conheço o homem? Como isso acontecerá? Eu não conheço o homem. Ou seja, ela era virgem. Ela era virgem, assim como ainda é. É um dos dogmas da igreja, a virgindade de Maria. Mas essa pergunta é porque ela não tinha tido relação nenhuma com homem algum. Por isso ela pergunta: como será isso se eu não conheço o homem? Mas, com uma atitude bem diferente da atitude de Zacarias. Vocês lembram da resposta de Zacarias? Porque Zacarias, ele duvidou. Maria, ela não pede uma explicação para entender, mas para saber como executar a vontade de Deus. Isso aqui é algo muito importante para a gente compreender, e é um dos detalhes. Quando Maria pergunta ao anjo como isso vai acontecer, ela não pede uma explicação para entender. Eu quero entender. Não é simplesmente para entender, não é simplesmente para isso. É para que ela saiba como fazer a vontade de Deus, como executar a vontade de Deus. Ela quer saber como deve comportar-se, o que deve fazer, pois ainda não conhece homem algum. Ela quer executar a vontade de Deus. Assim, ela nos mostra que em alguns casos não é lícito querer entender a todo custo a vontade de Deus. Às vezes nós queremos, né? Mas ela nos mostra isso, que em alguns casos não é lícito querer entender a todo custo a vontade de Deus, ou o porquê de algumas situações aparentemente absurdas. Porque o que estava acontecendo com Maria naquele momento, humanamente,
E aparentemente era algo absurdo o que o anjo tinha acabado de falar para ela. Mas é um detalhe interessante. Ela nos mostra isso, que não é lícito querer entender a todo custo a vontade de Deus ou o porquê de algumas situações aparentemente absurdas. Porém lícito pedir a Deus a luz e a ajuda para cumprir a sua vontade. E é isso que também nós precisamos aprender com ela. Pedir a Deus a sua luz para que nós possamos cumprir a sua vontade. O Fiat de Maria, quando eu falo do Fiat, não é no carro não, viu? Não é naquele carro Fiat não. Fiat significa faça-se. Não foi essa a resposta dela? Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Faça-se é o Fiat de Maria. Então, o Fiat de Maria permanece pleno e sem condições. É espontâneo comparar este Fiat pronunciado por Maria com o Fiat que ressoa em outros momentos cruciais da história da salvação. A gente poderia aqui pensar, por exemplo, lá na criação, lá na primeira página da Bíblia, lá no livro do Gênesis, quando fala toda a história da criação, lá tem um Fiat, quando Deus diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. O Fiat, faça-se. Né? Então, podemos comparar esse Fiat pronunciado por Maria com um Fiat que ressoa em todos os momentos cruciais da história da salvação. O primeiro é o Fiat de Deus na criação. Outro Fiat que nós poderíamos lembrar aqui é o Fiat de Jesus na redenção. Jesus que diz ao Pai que seja feita a tua vontade, Pai. Faça-se. Fiat. E o Fiat de Maria. Esses três expressam o quê? Esses três expressam um ato de vontade e uma decisão. Um ato de vontade e uma decisão. No primeiro, é o sim divino de um Deus. Lá na criação. O sim divino de um Deus. Divino na natureza. Divino na pessoa que o pronuncia. Eu estou comparando aqui o Fiat de Deus na criação, o Fiat de Jesus na redenção e o Fiat de Maria. Tá bom? Nesse primeiro Fiat, que é o Fiat de Deus na criação, repito, é um sim divino de um Deus. Um sim divino de um Deus. Parece um pouco redundante, né? Mas é divino na natureza, divino na pessoa que o pronuncia. No segundo, o Fiat de Jesus no Getsêmani é o ato humano de um Deus, humano porque é pronunciado segundo a vontade humana, e é divino porque esta vontade pertence à pessoa do Verbo encarnado. Então, eu vou ficar repetindo para que você possa compreender, tá bom? O primeiro Fiat, ele é divino, porque é de um Deus, e é divina a natureza. Certo? O segundo, que é o Fiat de Jesus no Getsêmani, para realizar a vontade do Pai,
É o ato humano de um Deus. É o ato humano de um Deus. Humano porque é pronunciado segundo a vontade humana. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então Jesus também tem uma vontade humana. Humano porque é pronunciado segundo a vontade humana. Divino porque esta vontade pertence à pessoa do Verbo, que é Deus. E o terceiro fiat? O terceiro fiat é o sim humano de uma criatura humana, que é o sim de Maria. O fiat de Maria é o sim humano de uma criatura humana. Nele, tudo recebe o seu valor pela graça. Antes do sim decisivo de Jesus, tudo que há de consentimento humano, a obra da redenção, está expresso nesse fiat de Maria. É como se nela Deus interpelasse de novo a liberdade criada, oferecendo-lhe uma possibilidade de resgate. Espero que você compreenda isso. Eu vou repetir para você. Antes do sim decisivo de Cristo, Jesus que, por exemplo, na carta aos Hebreus, ele vai dizer assim: deste-me um corpo, e este corpo para fazer a tua vontade, ó Pai. Jesus veio realizar o plano divino da salvação. Mas então, antes do sim decisivo de Cristo, tudo que há de consentimento humano, a obra da redenção, está expresso neste fiat de Maria. É como se nela Deus interpelasse de novo a liberdade criada, oferecendo-lhe uma possibilidade de resgate. Aqui nós podemos fazer um paralelo entre Eva, lá no Gênesis, entre Eva e Maria. Eva, quando ainda era virgem, o que foi que aconteceu? Eva acolheu a palavra da serpente. Lembra de toda aquela historinha de Adão e Eva, a serpente? Então, Eva, quando era ainda virgem, acolheu a palavra da serpente e gerou o quê? A desobediência e a morte. E Maria? Maria, a virgem, acolhendo com fé e alegria o jubiloso anúncio trazido pelo anjo Gabriel, o que foi que ela respondeu? Faça-se em mim segundo a tua palavra. São Justino, ele fala muito sobre... Ele que faz essa comparação, esse paralelo entre Eva e Maria. Santo Irineu, eu estou falando aqui citando os padres da igreja, lá no início do cristianismo. Santo Irineu, ele dizia assim: o que Eva tinha atado com a sua incredulidade, Maria o desatou com a sua fé. Vou repetir. Santo Irineu dizia assim: o que Eva tinha atado com a sua incredulidade, Maria o desatou com a sua fé. Repito, a gente sabe aquela história lá do livro do Gênesis, história de Eva, de Adão e da serpente. Como Eva deu ouvidos à palavra da serpente e desobedeceu a Deus. A virgem lá na criação, Eva, deu ouvidos à palavra da serpente. Maria, a virgem, deu ouvidos à palavra do Criador e a obedeceu. Eva, pela sua desobediência, pela sua incredulidade, gerou a morte. E o que Maria vai gerar? O Salvador.
pelas palavras de Isabel, feliz daquela que acreditou, percebe-se como já no Evangelho, a maternidade divina de Maria é entendida não só como maternidade física, mas muito mais como maternidade espiritual fundada na fé. Santo Agostinho, vocês já escutaram muito falar sobre Santo Agostinho, né? Santo Agostinho ele dizia assim: a Virgem Maria, acreditando, deu à luz aquele que, acreditando, concebera. Repito. A Virgem Maria, acreditando, deu à luz aquele que, acreditando, concebera. Depois que o anjo lhe falou, cheia de fé, concebendo Cristo antes no coração do que no seu seio, ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A plenitude de graça por parte de Deus corresponde à plenitude da fé por parte de Maria. Maria, antes de conceber Jesus no ventre, o concebeu no coração. No coração. Esse era um primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês. Partindo da anunciação do anjo, como Maria respondeu ao chamado de Deus, como ela respondeu ao chamado de Deus, como ela concebeu Jesus, como acabei de dizer, antes de conceber no ventre, o concebeu no coração. Mas tem um outro ponto que eu queria ressaltar aqui também. Se fôssemos colocar um subtítulo, né? O primeiro subtítulo, esse que eu acabei de falar, seria esse: eis aqui a serva do Senhor. Mas o segundo, e é isso que eu vou falar aqui para vocês agora, o segundo subtítulo seria sozinha com Deus. Maria sozinha com Deus. E aqui, meu povo, tem um rico ensinamento para nós. Tem um rico ensinamento para nós. Sozinha com Deus. Vamos procurar entender, né? Vamos procurar entender. Uma primeira coisa. A verdadeira fé nunca é um privilégio. Nunca é uma honra. Mas é como morrer um pouco. É sempre, na verdade, é sempre como morrer um pouco. E isso foi sobretudo a fé de Maria neste momento. Em primeiro lugar, Deus, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês, Deus não engana ninguém, meu povo. Deus não engana ninguém. Deus jamais engana. Ele não arranca das criaturas o seu consentimento. Ele não obrigou Maria a dizer sim. Ele não arranca das criaturas um consentimento. E ele, atenção, ele nem esconde as consequências que irão enfrentar. Isso aqui é muito interessante. Na vida de Maria, e claro, várias outras situações de chamados, de vocação na Bíblia, que Deus não esconde. Primeiro, ele não arranca das criaturas o seu consentimento, ele espera que a criatura, que a pessoa responda livremente, mas Deus também, ele não esconde as consequências da resposta.
do consentimento. Nós percebemos isso em várias situações quando Deus chama pessoas. Por exemplo, nós poderíamos lembrar aqui do profeta Jeremias. Deus fala, Deus anuncia ao profeta Jeremias, por exemplo, lá em Jeremias 1,19, Deus diz assim, olha o que Deus diz para Jeremias: eles combaterão contra ti. Ou seja, você começa a meditar sobre isso. Como é que Deus chama um homem para ser o seu profeta, tendo a possibilidade dele dizer um não? E Deus ainda diz que eles, ou seja, os inimigos, combateriam contra ele. Foi o que Deus disse para Jeremias: eles combaterão contra ti. Outro caso, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16, Deus diz para Ananias a respeito de Saulo, que depois vai se transformar em Paulo. Diz a Ananias a respeito de Saulo, Deus diz assim: eu mesmo lhe hei de mostrar quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Quando Paulo, ou melhor, Saulo antes, faz aquela experiência no caminho de Damasco, que vê aquela luz, fica como que cego, e fica cego por um tempo, e Deus chega e fala com Ananias, e diz: Ananias, vai aonde está Saulo. Ananias fica até com medo, porque Saulo era um perseguidor dos cristãos, estava matando, estava prendendo os cristãos. E Deus vai dizer para Ananias que Deus vai mostrar para Saulo o quanto ele deve sofrer pelo seu nome. Como é que Deus faz isso? Repito, Deus não engana ninguém. Deus não esconde as consequências do nosso sim, a sua vontade. O próprio Jesus no Evangelho vai dizer assim: se alguém quer me seguir, primeiro, renuncie a si mesmo, depois, carregue a cruz e me siga. Jesus que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Mas ele diz: tereis aflições. Jesus não engana ninguém, meu povo. Jesus nunca prometeu vida fácil. Ele prometeu a sua presença para nos ajudar. Então, uma pergunta. Deus ele teria agido diferentemente só com Maria por uma missão como a sua? A gente poderia, pensando em Maria, poderíamos dizer: mas com Maria vai ser diferente, Com Maria vai ser diferente. Deus que escolheu Maria dentre todas as mulheres para ser a mãe do seu filho, então Deus vai poupá-la de sofrimento. Não. Nem a ela Deus escondeu o que iria acontecer. A luz do Espírito Santo que acompanha a chamada de Deus, ela certamente previu que também seu caminho não teria sido diferente daquele de todos os outros chamados. E aqui eu queria, até mesmo para que você entenda, eu queria pegar a Bíblia aqui, lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, para que você entenda como Deus não escondeu o que Maria teria que enfrentar. Deus não esconde nada de ninguém, Deus não engana ninguém no seu chamado, meu povo. Eu repito,
Deus não promete uma vida fácil, Ele promete a sua presença para nos ajudar. Então, Lucas 2, 25 ao 35. Fala do velho Simeão. Olha o que diz aqui o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte sem ter visto o Cristo do Senhor. Ele veio então ao templo, impelido pelo Espírito. E quando os pais do menino Jesus o conduziram para fazer o que a lei prescrevia a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus nesses termos: Agora, despedes o teu servo soberano em paz, conforme tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para a revelação dos pagãos e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino, ou seja, Maria e José, estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão, e aqui eu chamo a atenção para o que o velho Simeão vai dizer agora. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Ele, Jesus, ele está aí para a queda e o só erguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição, um sinal contestado a ti mesma. Olha só, a ti mesma, ele vai dizer, a ti mesma, uma espada te transpassará a alma. Olha o que o velho Simeão disse para Maria, a mãe de Jesus. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Assim serão reveladas as contradições de muitos corações. Ou seja, meu povo, nem a Maria, a mãe do Filho de Deus, Deus escondeu o que iria acontecer com ela. No plano simplesmente humano, Maria vai encontrar-se numa total solidão. Por isso eu tinha colocado esse subtítulo de Sozinha com Deus. Porque é assim que ela vai se encontrar agora. No plano simplesmente humano, Maria vai encontrar-se numa total solidão. Vamos pensar no âmbito humano. Numa total solidão. Por quê? Me responda uma coisa. Para quem? Para quem ela pode explicar o que nela aconteceu? Vamos agora fazer o exercício de nos colocar no lugar de Maria. O anjo veio e disse: olha, você vai ser a mãe do Salvador. Mas como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? O Espírito Santo virá sobre ti. Para quem ela podia explicar uma coisa dessa? Imagina só Maria chegando para alguém e dizer: ei, vem cá, fulano. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou ser mãe de Deus. Eu vou ser mãe de Deus. Mas como? Alguém poderia perguntar. É obra do Espírito Santo. Para quem pode explicar o que nela aconteceu? Para quem? Para quem ela ia dizer algo desse tipo? Para quem? Outra pergunta. Quem nela acreditará?
quando disser que o menino por ela concebido é obra do Espírito Santo? Quem é que vai acreditar nela? Por isso, não era um assunto para ela sair comentando. Porque para quem ela iria dizer e quem acreditaria nela? E por isso que eu disse aqui agora há pouco que no plano simplesmente humano, Maria vai encontrar-se numa total solidão. Porque não tinha com quem conversar, não tinha para quem falar. E se falasse, quem acreditaria nela? Total solidão. Isto nunca aconteceu antes dela, nem irá acontecer depois. E digo mais. Maria, ela conhecia certamente o que estava escrito no livro da lei. Lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 20 seguintes. Se por ocasião das núpcias fosse constatado que a moça já não era virgem, deveria ser levada à entrada da casa do seu pai, para ser apedrejada pelos habitantes da cidade. Maria conhecia a lei e sabia disso. Então, se acreditar significa, muita atenção, se acreditar significa avançar por aquela estrada onde todas as placas de sinalização dizem para trás, para trás. Eu vou usar aqui algumas expressões. Tem um filósofo existencialista que ele diz que é o Soren Kierkegaard. Eu vou usar algumas expressões dele. Então, se acreditar significa avançar por aquela estrada onde todas as placas de sinalização dizem para trás, para trás. Se significa encontrar-se no meio do mar, onde há 70 estádios de profundidade abaixo de ti. Se acreditar é realizar um ato pelo qual a pessoa acaba encontrando-se completamente jogada nos braços do absoluto, todas essas imagens que eu falei é do filósofo Kierkegaard. Então, não há dúvida que Maria foi a crente por excelência. E nunca ninguém poderá ser igual a ela. Maria encontrou-se de verdade, completamente jogada nos braços do absoluto. E é isso que eu queria que você entendesse bem. Maria, humanamente falando, se encontrou em profunda solidão. Humanamente falando. Repito, para quem ela iria contar essa história absurda? Depois, quem acreditaria nela? Quando dissesse que iria conceber por obra do Espírito Santo? Olha só. Viveu, humanamente falando, uma profunda solidão. Porém, e aqui está o ato de fé de Maria. Ela encontrou-se de verdade, completamente jogada nos braços de Deus. Olha que coisa profunda, meu povo. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, ou quando essa parte que fala de Maria, às vezes nós não damos muita atenção a esse fato, né? Às vezes nós não damos muita atenção a esse fato. O que Maria sentia desde aquele primeiro momento. Mas eu digo mais para vocês. Maria é a única que acreditou
em situação de contemporaneidade. Padre, esse negócio aí está muito difícil. Explica. Maria é a única que acreditou em situação de contemporaneidade. Isto significa, enquanto a coisa estava acontecendo. Ela acreditou enquanto a coisa estava acontecendo, para que você entenda bem. Antes de qualquer confirmação, de qualquer convalidação por parte dos eventos, da história, não. Naquele ato da anunciação do anjo, ela acreditou. Ela não esperou um sinal, não. Ela acreditou no ato. No ato. Na hora que estava acontecendo. Isso é muito interessante. E ela acreditou na mais total solidão. Meu povo, que coisa bonita. E é uma coisa que precisamos aprender. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Quantas vezes nós nos sentimos ou vivemos momento de solidão? Mas que nesses momentos a gente não sabe se entregar a Deus, a gente não sabe confiar em Deus, a gente não sabe esperar em Deus. Ela soube. Ela soube. Se jogou em Deus, já que não havia segurança humana alguma. Só aquilo que Deus tinha falado por meio do anjo. Então, acreditou na mais total solidão. Jesus, lembra de Tomé? Jesus disse assim para Tomé: porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que sem terem visto, acreditam. E eu digo para vocês, Maria é a primeira daqueles que sem terem visto, acreditou. Maria é a primeira destes, que acreditou sem ter visto. Maria, ela acreditou no próprio instante, na hora. Ela não hesitou, ela não suspendeu o juízo. Pelo contrário, ela empenhou-se logo totalmente. Totalmente. Ela acreditou que conceberia um filho por obra do Espírito Santo. Você que é mulher, você que é mãe, se o anjo dissesse para você que você ia ser mãe do Filho de Deus, você logo de cara acreditaria? Maria acreditou. Maria acreditou. E para que você entenda mais ainda, ela não disse a si mesma: muito bem, agora vamos ver o que acontece. Eu respondi para o anjo: que seja feita a vontade do Senhor, que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Então agora eu vou ver o que vai acontecer. Não, ela não disse isso. Ou então, agora o tempo vai dizer se essa estranha promessa é verdadeira e se vem de Deus ou não. E é interessante que às vezes a gente é assim, viu? A gente diz que acredita em Deus, mas a gente diz o seguinte, acrescenta, né? O tempo vai dizer. Maria não disse isso. Maria não disse a si mesma, usar um ditado aqui, né? Se forem rosas, florescerão. Ou seja, vou esperar. Se acontecer é porque era de Deus mesmo. Se não há, então não era de Deus. Não. Ela acreditou. Ela acreditou. Mas como eu dizia, se fosse outra pessoa,
Qualquer pessoa teria dito, se tivesse escutado o bom senso e a razão. Se forem rosas, florescerão. Maria, porém, não agiu assim. Ela acreditou. Até porque, se ela não tivesse acreditado, o Verbo não se teria encarnado nela. Nem ela, pouco depois, teria chegado ao 3º mês. Nem Isabel a teria saudado como a mãe do Senhor. Se ela não tivesse acreditado, se isso não fosse verdade, ela não teria concebido. Situação semelhante foi a de Abraão. Lá no Antigo Testamento, Abraão, quando, apesar da idade avançada, foi-lhe prometido um filho, né? Vocês conhecem a história de Abraão. Abraão era um homem idoso, e a sua mulher, além de ser idosa também, era uma mulher estéril. E Deus chega para Abraão e diz que ele vai ter um filho. E a Escritura diz, quase com ar de triunfo e de maravilha, Abraão confiou no Senhor, e o Senhor creditou-lhe isso como justiça. Está lá em Gênesis 15:6. Com muito maior triunfo podemos nós agora afirmar isso de Maria. Maria confiou em Deus, e Deus creditou-lhe isso como justiça. É o maior ato de justiça levado a termo na terra por um ser humano. Menor apenas que o de Jesus, que porém é Deus também. Maria disse o seu sim com alegria e com um vivo desejo. Aqui é para a gente procurar perceber, compreender que tipo de sim, como foi o sim de Maria realmente. O sim dela foi com profunda alegria e com um vivo desejo. É como se ela dissesse assim, ó, eu também desejo com todo o meu ser o que Deus deseja. Eu quero o que Deus quer, eu desejo o que Deus deseja. Faça-se logo o que Ele quer. Percebe? Como dizia Santo Agostinho, ela concebeu Cristo no seu coração antes de concebê-lo no seu corpo. Agostinho dizia isso. Mas então, qual é a palavra que na língua falada por Maria corresponde mais de perto a esse faça-se em mim segundo a tua palavra? O que dizia um judeu quando queria dizer assim seja? Ele dizia o quê? Amém. Se é lícito remontar com piedosa reflexão a palavra mesma que saiu da boca de Maria, ou ao menos a palavra que estava na fonte judaica usada no Evangelho de Lucas, essa palavra deveria ter sido um amém. E amém, pessoal, é uma palavra hebraica cuja raiz significa firmeza, certeza. Era usada na liturgia como resposta de fé à palavra de Deus. Era usada na liturgia como resposta de fé à palavra de Deus. Com o amém, reconhece-se o que foi dito como sendo palavra firme, estável, válida e vinculadora. E a sua tradução exata, quando se trata da resposta à palavra de Deus, é a seguinte: assim é e assim seja. Assim é e assim seja. É o que significa o amém. Indica ao mesmo tempo fé e obediência. Reconhece ser verdade o que Deus afirma e aceita. Olha que coisa bonita. Reconhece ser verdade o que Deus afirma e aceita-o. Significa dizer sim a Deus. Nesse sentido, o encontramos nos lábios de Jesus,
quando Jesus ele vai dizer sim, amém, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lembra aquela passagem lá de Mateus 11, 26? Sim, amém, ó Pai. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Amém. Tua vontade. Inclusive, se a gente for lá para o livro do Apocalipse, o próprio Jesus, ele é apresentado como um amém. Ele é o amém personificado. Lá em Apocalipse 3,14, vocês vão ver isso. Jesus é apresentado como amém. Ele é o amém. E é por meio dele que qualquer outro amém pronunciado na terra sobe agora para Deus. É o que São Paulo diz na carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios. Eu queria, hoje, diante disso que nós conversamos agora, deixar aqui algumas perguntas para a gente refletir. Você aí na sua casa, refletir. Diante de tudo aquilo que eu falei, né? Uma primeira coisa. Como é a nossa fé? Como é a nossa fé? Outra coisa, outra pergunta. Como é a nossa resposta a Deus? O nosso amém. Como é o nosso amém? É da boca para fora? Ou o nosso amém é como o amém de Maria? Nós, de fato, já nos abandonamos totalmente nos braços de Deus? Como ela fez? Nós queremos ou desejamos com todo o nosso ser, que a vontade de Deus aconteça em nossa vida? Nós desejamos isso de todo o coração? E a última pergunta. Nós desejamos viver a obediência da fé? Meu povo, são perguntas que a gente encontra a resposta na vida dessa mulher. Por isso, na escola de Maria. Como nós aprendemos com ela, quando olhamos para a vida dela. Que nós, olhando para a vida de Maria, possamos fazer um exercício de exame de consciência. E essas perguntas aí que eu deixei, para que você possa se fazer essas perguntas. E eu desejo que a resposta ou as respostas sejam positivas na sua vida. E que você continue olhando para a vida de Maria e aprendendo com ela, tá bom? Vamos terminar rezando a ela, pedindo a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo,
a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que desça sobre você, sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu lar, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, muita paz e muita fé, tá bom? Na Escola de Maria.